Você é católico e já tentou ler a Bíblia, mas não conseguiu ler ela completamente? Desistiu da leitura? Bom, você não está sozinho. É normal, muitas pessoas querem começar a ler a Bíblia como se fosse um livro em Gênesis e ir até o final e acabam por desistir antes de concluir. Mas se você quer criar este hábito da leitura bíblica, você está no vídeo certo. Olá, eu sou Gisele Mascarello, pós-graduada em Teologia Bíblica. Seja muito bem-vinda ao canal. Aqui ajudo pessoas a conhecer a Deus através da minha voz. Neste vídeo, eu vou dar o testemunho, dizer como que eu fiz para criar o hábito da leitura da Bíblia, como que foi o meu caminhar para conseguir compreender os textos bíblicos e dar várias dicas para que você também possa desenvolver este hábito da leitura da Bíblia. Ontem mesmo, uma amiga minha chamada Marina, ela me pediu: Gisele, como que você fez para começar a ler a Bíblia, para criar o hábito e entender os textos bíblicos? E eu achei muito oportuna a pergunta dela e quero compartilhar com vocês também o que eu disse a ela. Bom, no começo do meu caminhar, eu sempre gostei muito da Bíblia, sempre me gerou muita curiosidade o texto bíblico. E como eu sou fisioterapeuta e atendia em consultório, quando um paciente não vinha, desmarcava em cima da hora ou tinha um horário vago, em vez de eu ficar fora da sala fazendo outras coisas ou nas redes sociais, eu tinha uma Bíblia de estudo. Então, como que eu fazia? Eu lia primeiro o texto bíblico, depois eu lia a nota de rodapé, depois eu voltava e lia o texto novamente. Porque na primeira leitura eu lia e não conseguia entender muito bem. Quando eu lia a nota de rodapé, eu pensava, então é isso que queria dizer. Aí eu lia novamente o texto com uma compreensão muito maior depois de ter lido a nota de rodapé. E aos poucos eu fui percebendo que enquanto eu estava lendo o texto eu já estava conseguindo compreender, porque quando eu chegava na nota de rodapé, aquilo que eu tinha entendido era o que estava na nota de rodapé. Mas claro, isso é um caminhar, né? No começo não, eu tinha que ler e reler para conseguir compreender. Algo que eu também fazia era ter duas Bíblias. Tinha uma Bíblia de estudo e uma Bíblia com uma linguagem mais simples. Então, conforme eu lia naquela Bíblia de estudo e não entendia muito bem as palavras, eu pegava a outra Bíblia com uma tradução mais assim pastoral e eu lia e falava, agora eu entendi. Então, aos poucos, é uma caminhada, não tem jeito. Agora, o que complica muito o que as pessoas tentam fazer? Em geral, as pessoas acham que a Bíblia é como se fosse um livro normal e elas querem começar a ler do começo para o final. Então, querem começar em Gênesis e ir até Apocalipse. Qual é o problema de se fazer essa leitura? Ou até mesmo os planos de leitura que nós vemos, muitos planos de leitura da Bíblia, eles são nesse formato de 4 capítulos por dia e ler a Bíblia toda em um ano. Eu sempre digo que falar que já leu a Bíblia toda é mais ego do que realmente o conhecimento, porque em geral os biblistas não fazem isso, eles não vão ler toda a Bíblia para dizer que leram a Bíblia, eles vão estudar a Bíblia, que é diferente, né? Estudar temas, estudar aquele texto em específico, mas com profundidade. Então não é quantidade, é qualidade. Mas vamos lá, então as pessoas elas começam a ler em Gênesis em geral, ou então um plano de leitura que é 4 capítulos por dia. Eu acho ainda pior esse de 4 capítulos por dia, porque vai para frente, vai para trás e não estuda o contexto e fica ainda mais difícil, na minha opinião. Eu tentei nesse formato, para mim não deu certo. No formato assim, que é uma sequência, até seria mais fácil, mas daí teria que pular alguns livros de contextos difíceis. Porque a pessoa ela começa em Gênesis e ela vai bem em Gênesis, Êxodo vai bem, chegou em Levítico, Número já começa a complicar. Entrou nos livros históricos, complicou ainda mais. Normalmente a pessoa para ali, desiste da leitura após alguns meses, quando chega a dar alguns meses, porque não consegue passar do contexto onde tem muitas guerras, luta, a instituição da monarquia de Israel, tudo isso é um contexto histórico muito complicado. E para se entender o texto bíblico, muitas vezes sim se faz necessário compreender o contexto. Por isso que nós falamos que a Bíblia ela é fácil e difícil ao mesmo tempo. É fácil por quê? Porque o Espírito Santo ele revela a sua palavra, né? Então, às vezes, uma pessoa que não sabe nem ler
Alguém lê para ela e ela chora, se emociona, porque o Espírito Santo revela. Sim, isso é verdade. Mas ela também é difícil, porque existe um autor humano por trás do texto, existe um contexto e, sem compreender tudo isso, fica muito difícil conseguir extrair a mensagem. Por exemplo, o livro de Josué, que é o primeiro livro após o Pentateuco. Ali nós vamos ter tanto sangue, é tanta gente passada ao fio da espada que se a gente espremer a Bíblia sai sangue. Como conseguir extrair a mensagem de Deus por trás disso? É preciso conhecer o contexto, senão você não entende o texto. Então eu acho muito difícil fazer esta leitura. Então normalmente a pessoa desiste porque ela não consegue fazer uma aplicação pessoal, ela não vê um porquê da leitura e sem ter um porquê, sem ter um objetivo, sem ter uma compreensão, acaba que o interesse se perde e a pessoa desiste da leitura. Pensando nisso, eu decidi criar um plano de leitura para tornar fácil criar o hábito da leitura da Bíblia. E como que é esse plano de leitura que eu desenvolvi? É um plano de leitura por temas, porque em geral os textos difíceis, se não conhecer o contexto, só vai complicar o hábito da leitura. Então, primeiro, vamos conhecer os termos teológicos, vamos conhecer aquilo que a gente pode fazer a aplicação pessoal, e aí depois sim, com uma evolução nesse conhecimento, aí sim nós vamos para os textos mais difíceis. Então, esse plano de leitura da Bíblia eu desenvolvi com essa intenção de ajudar as pessoas a criar o hábito da leitura bíblica. E como que funciona? Bom, cada semana eu escolhi um tema, seja um tema teológico, seja um tema de aplicação pessoal. Então, cada semana vai ser estudado um tema. Por exemplo, nessa primeira semana a gente estuda o tema da fé. Então, são 3 leituras que eu vou fazer a sugestão sobre a fé e uma breve reflexão para ajudar a pessoa a compreender. E assim ela vai trabalhar tudo sobre a fé naquela semana, vai meditar sobre isso. O que é a fé? A fé é o que agrada a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. O que é a fé? Como eu demonstro a minha fé? Então aqui tem um lugar para a pessoa poder também colocar o que ela compreendeu naquela semana e tem um reloginho aqui que vai acompanhando aí como está a evolução dessa leitura. Na segunda semana, por exemplo, nós trabalhamos o tema do amor de Deus, que é tão importante se sentir amado por Deus para conseguir ter essa perseverança na leitura. Depois nós vamos trabalhar o perdão, o que é importante, por que o perdão é importante, como alcançar o perdão. Então, aos poucos, você vai lendo o texto bíblico, criando o hábito e conseguindo fazer uma aplicação. Na quarta semana, nós vamos trabalhar a paz na ansiedade. Então, algo que tem complicado tanto a vida de tantas pessoas, que é a ansiedade. A Bíblia também tem muitos conselhos para a ansiedade. Depois, a fidelidade. O que significa fidelidade para Deus? Como Deus é fiel ou a fidelidade dos homens. Então, nós vamos compreendendo todos esses termos e aí a leitura da Bíblia ela vai se tornando prazerosa. Você vai colocar um horário para estar fazendo essa leitura e aos poucos você vai desenvolvendo este hábito, como todos os hábitos na nossa vida. E falando em como desenvolver este hábito, algo que é muito importante é isso. É você ter um local, um horário para estar fazendo a sua leitura. Porque se você fica de fazer cada dia num horário, vai passar o dia, o mundo nos engole e a gente não consegue criar esse hábito. Então eu sempre digo, tenha seu plano de leitura, um caderno para fazer anotações, o giz de cera para grifar a Bíblia. Eu gosto muito dessa dica, se você não conhece, lá no meu Instagram está fixado essa dica importante de como grifar as palavras-chave da Bíblia. Tenha também, assim, mais que uma versão de Bíblia, uma versão mais simples, uma versão de estudo, um local calmo para você estar fazendo essa leitura. Aqui no formato que está o meu plano de leitura, não vai demorar mais do que 10 minutos no seu dia para você conhecer a Deus. Conhecer a Bíblia é conhecer a Deus, ignorar a Bíblia é ignorar a Cristo, como diz o Senhor. Então, tenha este local, tenha este horário para fazer a sua leitura. E se você gostou do plano de leitura, desse plano temático,
você encontra para adquirir no site Voz Conhecer, mas o link também está na descrição deste vídeo. Este é um material que eu desenvolvi com muito amor, com muito carinho, realmente para ajudar as pessoas a desenvolver o hábito da leitura da Bíblia, também para ajudar as pessoas a conseguir fazer essa aplicação pessoal. Porque eu sempre falo, né, que muito mais do que decorar um versículo, nós precisamos viver. É quando nós vivemos, praticamos a palavra de Deus, é que nós somos bem-aventurados, que nós somos felizes. E conte comigo, todos os dias também eu estou postando nas redes sociais um vídeo com um dos textos bíblicos, né, a reflexão de um dos textos bíblicos, também para ajudar aí nesta caminhada de fé. Amém? Espero que você tenha gostado deste vídeo, espero que você tome essa decisão de começar a ler e estudar a Bíblia. Ela é fantástica, eu sou apaixonada, sou suspeita em dizer, sou apaixonada pela Bíblia. Eu sei, e por que eu sou? Porque eu sei o quanto o conhecimento de Deus, através da palavra de Deus, transformou a minha vida, transformou a minha ansiedade, a minha paz, o meu amor por Deus, o meu amor pelo próximo. Então, conhecer a palavra de Deus é isso, sabe? É a gente conseguir ver em nós essa belíssima transformação. Deixe seu comentário aqui, me diga se você já tentou fazer a leitura da Bíblia, como você tentou, quais foram as suas dificuldades. Eu posso estar fazendo outro vídeo tentando responder essas dificuldades de vocês. Caso você queira também adquirir outros cursos, outros materiais ou este próprio material, visite o site Voz Conhecer. Lá você vai encontrar muitos materiais e cursos que vão lhe ajudar nesta caminhada de fé. E continue assistindo os vídeos do canal e assim conhecendo a Deus, fortalecendo a sua fé. Amém? Paz e bem!